Tic-tac, o relógio fala, mas secretos são seus poderes. A única a seu feitiço quebrar é Skywynne, a rainha das horas. Fala galera, aqui é o Rafa e hoje nós vamos continuar a série de vídeos falando sobre as rainhas de Mjolnir. Foi hoje com a segunda parte do vídeo da Skywynne, então bora pro vídeo. Muito bem, vou começar aqui falando de onde é que saiu esse título dela de Rainha das Horas. Mais ou menos uns 2 meses, 5 meses depois, 6 meses depois que ela assumiu o reino, que ela assumiu as cinzas do reino, porque, como eu falei no vídeo anterior, o castelo e toda a cidade de Mjolnir pegou fogo por conta do acidente lá com os dragões extremando de passagem da varinha. Ela tava lá ela passou a maior parte do começo do reino dela preocupada com a reconstrução do castelo, com a reconstrução da cidade, os monstros que podiam atacar, etc. Então a população de Mjolnir começou a ficar revoltada com ela, tá? Ela tava ficando revoltada. Que negócio é esse? A gente não tem nem casa pra dormir, a gente ainda é obrigado a ficar construindo um castelo pros nobres e monarcas que não fazem porra nenhuma, eles não descem pra ajudar a gente tá fazendo tudo sozinho. Então eles começaram a ficar com raiva. Então, temendo uma revolta popular, Skywynne tava lá preocupada, com medo de fazer as coisas. Eu tava preocupada com uma revolta popular por causa do povo. Tinha um castelo para construir, o pessoal tava passando fome, eles precisavam de um lugar para morar. Até que a Skywynne, ela aprende o primeiro feitiço dela, que tecnicamente é o primeiro feitiço do livro de feitiços, que é o feitiço de looping temporal, que ela aprendeu totalmente por acaso. Foi totalmente por acaso, porque um dia a mãe dela foi visitar ela, mas não visitar por visitar, que eu sou sua mãe, eu vou visitar você, minha filha. Não, ela foi visitar ela porque ela tinha encontrado um maluco. Ela tinha encontrado um sir, um nobre lá na casa de verão delas, lá que ela tava tirando umas férias, que eu falei que ela abandonou o trono para tirar férias. E ela chegou lá e ela queria que a Skywynne casasse com esse cara. Porque ela gostava dele, que ele ia ser um bom neto, ia ser um bom genro, que não sei o que. A Skywynne tava com raiva, que ela acabou jogando os dois pra fora com magia, e quando ela tava usando magia, ela sem querer criou um looping temporal. Então durante mais ou menos um mês inteiro, ela tava presa nesse looping temporal com a mãe dela empurrando um casamento arranjado pra ela. Essa é a história de como é que ela aprendeu o primeiro feitiço do livro de feitiços. Surgiu dessa história maluca da mãe da Skywynne querendo arranjar um casamento pra filha. É isso aí, gente. Então, depois que a Skywynne aprendeu esse feitiço, depois de ter ocorrido com a mãe dela, ela teve uma ideia. Ela fez um pronunciamento por todo o povo de Mjolnir. Ela falou assim lá, meu povo, eu vou fazer uma promessa para vocês de que até o sol se pôr, o castelo estará pronto e vocês terão uma casa e um lugar para morar. Então o pessoal foi descrente na rainha, mas tudo bem, ela é rainha, vamos acreditar. Então a Skywynne lançou o feitiço de looping temporal. Eles foram trabalhando, o povo foi trabalhando, foi construindo o castelo, terminaram o castelo, começaram a construir as casas, terminaram de construir as casas, e o dia ainda não tinha passado. Então eles ficaram felizaços com a Skywynne e deram o título para ela de Rainha das Horas. Ela conseguiu manipular as horas para eles construírem tudo em apenas um dia. Mas na verdade, não foi apenas um dia. Eles ficaram 5 fucking anos construindo tudo. 5 anos, velho. Caraca, esse feitiço de looping temporal foi muito... um feitiço de looping temporal mais longo que a gente tem. 5 anos fazendo isso, mano. Ela conseguiu. Daí veio o título dela de Rainha das Horas. Bom, a Skywynne, ela é uma rainha ambiguamente má, digamos assim. Se bem que eu acho que má não é a palavra certa. Ela pode ser chamada assim pela visão que ela tem da magia. Que ela acredita que a magia tem que ser uma coisa muito mais experimental, pelo que a gente dá pra entender, lendo o capítulo dela no livro de feitiço.
Porque a magia não é algo que você aprende na teoria, lendo livro. Não, você vai fazendo na prática, se der certo deu, se der errado tenta de novo, e assim vai. Isso, na teoria, também não tem problema, é uma visão válida de ver as coisas. O problema é quando você é a porcaria de uma rainha e tem um reino inteiro de pessoas que dependem de você. E se você faz alguma coisa errada, você prejudica a vida dessas pessoas também. Como, por exemplo, uma vez que a Skywynne estava testando um feitiço e sem querer desligou a gravidade. Jogando uma dúzia de pessoas pro espaço sem mais nem menos. Ela não conseguiu trazer todo mundo de volta, porque ela não conseguiu desligar a gravidade a tempo. Mas, sabe, são essas coisinhas que ela vai fazendo. Sei lá, ela testou um feitiço para ressuscitar os mortos, criou um bando de zumbi. E por aí vai. Dessas coisas que ela vai testando e vai fazendo. Mas ela também testa e cria alguns feitiços úteis. Não só aquele da viagem do tempo. Viagem do tempo não, looping temporal, é diferente. Como também ela criou um feitiço que faz chover comida. Vocês não estão vendo, mas eu fiz aspas. Porque tem uma anotação até que o Glossary que faz no livro que fala assim: isso parece comida, tem cheiro de comida, mas quando você come, não é comida. É uma tradução livre. Bom, além disso, ela é uma rainha ateia. Ou seja, ela não acredita no toco mágico que salvou os primeiros Milnianos quando chegaram a Milne. Caraca, mano, que é um toco. Ninguém acredita nessa merda. Como pessoas acreditam nisso? Tem várias anotaçõezinhas dela fazendo assim lá. Gente, é só um toco. Não tinha nada de mágico nele. Mas enfim. Além dessas características dela, considerando o fato dela ser ambiguamente má, ela, por um lado, que se você olhar pro lado dos Milnianos, ela fez uma coisa boa, que é começar a expansão do território de Milne. Ela começou a criar várias cidadezinhas, ela começou a expandir o território, porque antes era só aquela região do castelo. Ela começou a expandir isso para outros lugares, começou a criar outras aldeinhas. Isso é bom, você aumenta o seu território. Mas é ruim porque isso vai resultar tanto tempo depois numa guerra monstro. Tanto tempo não, se eu não me engano, a filha dela, a Solaris, já tá no meio da guerra. Então pra você ver o nível que é essa porcaria. Mas enfim, essa é a Skywynne. Má, se você olhar de um jeito, e boa, se você olhar de outro jeito. Ou então, só uma pessoa complexa. Falar um pouco sobre as características físicas da Skywynne e da varinha dela. A marca nas bochechas dela são 2 ampulhetas. O que é curioso quando você para pra pensar, porque o título dela é Rainha das Horas, e o símbolo dela é uma ampulheta que simboliza a hora. Mas enfim, a varinha mágica dela é uma varinha muito parecida com a da Star. A diferença é que no centro, onde fica o cristal, né, que na Star tem formato de estrela, tem formato de um relógio. E quando você para por olhar assim, é só um relógio normal. Na descrição do livro de feitiços, está descrito que os ponteiros do relógio lá, dos ponteiros do relógio que estão na varinha da Skywynne, são feitos de cristal, que é o cristal da varinha. Então, a varinha da Skywynne tem o cristal, só que bem escondido lá. Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar da Skywynne. Não é isso que eu tenho que falar da Skywynne, tem mais uma coisa. Quase que eu ia esquecendo. E agora que eu coloquei na tela, vocês podem ver que no centro da tela tem essa varinha maior, que é da Skywynne. E no cantinho ali tá, no canto esquerdo, tá a varinha da mãe da Skywynne, que eu falei que ia colocar no outro vídeo e não coloquei porque... eu não lembro porquê. Mas enfim, tá aí pra vocês verem, tá aí a varinha da Lyrica e da Skywynne. Tendo isso posto, já falei da varinha das marcas. Vou falar dos filhos da Skywynne. Principalmente do filho dela, que é o Justin. Porque tem os capítulos finais do livro de feitiços da Skywynne, mostra a relação dela com o Justin. Que ela tinha grandes esperanças no Justin, que ele ia ser o primeiro homem a herdar o trono de Milne, ia ser o primeiro rei de Milne. Ela acreditava que ele ia ser um grande mago, ele ia ter grandes habilidades com a varinha, ela ia fazer grandes feitiços como ela fazia. Sendo que, na verdade, a gente sabe que o Justin, ele não se interessava... Não é que ele não se interessou muito por isso. Ele nunca teve a chance para ser grande o suficiente. E, pelo pouco de tempo que ele nunca foi muito habilidoso com a magia. Ele nunca foi um grande feiticeiro como a Skywynne era. Ele nunca teve grandes habilidades mágicas como a mãe. O povo tinha muito preconceito com o fato de ter um rei no trono, porque os Milnianos, meu Deus do céu, é um bando de gente burra pra caramba. Que uma sociedade matriarcal,
É a mesma coisa que na Idade Média uma mulher ia assumir o trono. Não era bem visto. Só que aí é uma sociedade matriarcal. Então é a mesma coisa que um homem assumir o trono onde todos os outros eram mulheres. É meio estranho, o pessoal não aceita. Então foi toda a pressão pro Justin. A Skywyn, ela tinha uma filha mais nova, que é a Solaria. Então ela teve que fazer uma das coisas mais tristes que tem, que é quando ela tira o livro e a varinha do Justin e tem que dar pra Solaria. Que ela fala que ela fica muito triste, ela finge que tá tudo bem, mas não, ela tá triste, ela tá decepcionada, ela tava com raiva porque ela tava fazendo isso com o próprio filho dela, tava tirando o direito dele de ser rei. Mas, enfim, a Skywyn, ela foi casada com Sir Green Robin e é isso que eu tinha pra falar da Skywyn. Ela que é uma rainha que fazia tudo pela vontade do seu povo, pelo que ele queria. Apesar de ter essas coisas que eu falei no começo do vídeo, ela deu moradia pro povo dela, ela dava comida pro povo dela com aquela chuva de comida. Ela tinha seus defeitos, é claro, mas até aí tudo bem. Quem não tem, não é verdade. Essa é a minha rainha favorita. E esse foi o vídeo da Skywyn. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike. Se inscreve no canal pra você saber quando vai sair os próximos vídeos. Falou, valeu, gente.